Pessoal, entrevista escrita estava aí em cima e agora vamos seguir com a entrevista em vídeo, tá? E Renan, quero te agradecer por estar aqui, né? Te agradecer tanto como apresentador por você estar aqui conosco e também como cidadão brasileiro por você ter trazido um prêmio tão importante pra gente. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Mas vamos falar um pouco da trajetória do Renan e ter uma curiosidade, né? Todo mundo tem curiosidade do que é exatamente as danças urbanas, né? Você tem várias premiações, né, em dança, mais especificamente a dança urbana, e você faz parte da companhia Carral, né, companhia de dança, que é coordenada e coreografada pelo Henrique Camargo, né? E você tem a dança urbana como a sua prática maior dentro da dança. Mas existem muitas categorias e creio eu que a dança urbana, se eu estiver errado me fala, é uma das últimas modalidades a se desenvolver na história da dança, né? E tem muitos tipos, a gente estava papeando aqui os tipos, são vários. Fala um pouco pra gente, pra quem nunca ouviu falar de dança urbana. Certo. Então, assim, eu acredito, pelas minhas pesquisas, que na verdade não. As danças urbanas ela vem de um processo lá de trás também, assim como os outros estilos. Mas o que acontece? As danças urbanas têm muitas influências de diversos estilos. Entre eles, um exemplo clássico é o sapateado. Por exemplo, num dos estilos das danças urbanas a gente tem o house. E dentro do house tem o tap americano, certo? Então, eu acredito que a evolução da dança, das danças urbanas em específico, vieram de diversas danças, entende? E aí que entra o quesito técnico, né? Porque muita gente às vezes olha as danças urbanas e fala, não, mas não é tão técnico como um balé, por exemplo. Na verdade tem muita técnica, tem muito estudo do corpo em si, muito preparo também para dançar. E as danças urbanas, na verdade, como eu comentei com você agora há pouco, é um rótulo, né? É um rótulo para os diversos estilos que existem dentro dela. Como por exemplo, a gente tem o popping, tem o locking, tem o hip hop, tem o breaking, tem o wacking, tem o house, tem muita coisa. É muito puro, sabe? Tem muita essência cultural nisso tudo. E o que eu danço é o popping. O popping seria a técnica muscular, contração. A gente utiliza técnicas de contração musculares com diversos fundamentos da dança em si, certo? Tem o locking, que usa como referência, é um estilo mais antigo, sabe? Ele usa os points, que são apontar para os lugares, tem o lock, que é fechar, certo? Então, tem o wacking, que é um estilo derivado do locking, só que ele é mais afeminado, certo? Sim. Era dançado muito em boates da época, nos anos 70, nos 80. Tem o house, que é uma coisa mais, tem uma mistura afro nele, sabe? Então tem muita coisa. Tem o hip hop, tem o breaking, tem... Eu posso dizer que a dança urbana, ela é meio uma síntese local, ela foi desenvolvida em algum lugar, e por exemplo, você falou assim, afro, talvez tenha se desenvolvido lá e trouxe a influência pra cá. É meio que hoje com esse mundo globalizado, a gente percebe esse grande trânsito desses estilos, dessas modalidades. Sim, na verdade, cada estilo teve sua originalidade em um lugar, certo? Por exemplo, um exemplo claro, o popping, ele veio de Fresno, que fica na Califórnia, certo? Só que o que acontece? Ele vem de vários lugares, porque a dança a gente nunca pode falar assim, foi exatamente essa pessoa quem criou esse estilo, certo? Muitas ajudaram a crescer de uma forma gradativa e que acabaram estourando o nome dessa dança, certo? Na época. Entendi. Mas ela vem de vários lugares. O que a gente conhece, que é o principal pra gente, que veio dos Electric Boogaloo, que era um grupo da época, foi em Fresno, na Califórnia. E isso, cada dança veio de um lugar, tem a sua originalidade de um lugar, certo? Por exemplo, o breaking tem a sua originalidade, o locking tem o seu lugar específico, certo? Cada estilo veio de um lugar, certo? E você, ainda nas danças urbanas, você teve um grande ganho, né? Uma premiação muito importante, que é fruto de toda a técnica, todo o esforço, e você foi representar o Brasil num festival, né? Num dos mais importantes festivais de danças urbanas da América Latina,
que é o Puracae 2016, que teve a sede, né, em Lima, que é a capital do Peru, né? E você foi o primeiro colocado, né? E fala pra gente como foi isso, né? Qual a sensação e como foi essa competição. A experiência foi incrível. Só da gente sair do país, né? Como artista, não só a competição em si, mas a bagagem cultural que a gente adquire nessas viagens, né? Conhecer pessoas novas, todas essas coisas são coisas que somam muito pra gente. Então toda vez que eu saio do meu lugar, eu penso nisso, penso em conhecer gente nova, estudar mais as danças urbanas em si, em geral, e aprender muito. E esse foi o objetivo inicial dessa viagem. E graças a Deus acabou dando certo de trazer algo maior. Sim. Eu entrei lá, o evento é enorme, é patrocinado pela Adidas e é gigante, sabe? Então tem muita gente. Por exemplo, só assistindo de telespectador tinha 6 mil pessoas. Então é muito grande o evento. E aí era em dupla. E eu conheci um peruano um tempo atrás, quando eu tava na Argentina. E a gente conversou e eu fiquei meio que de ir pra lá esse ano, mas eu não tinha certeza. E acabou dando certo de eu ir pra lá e a gente fechou a dupla lá, treinamos um pouco e entramos pra batalha, pra poder tentar trazer o título. Como assim batalha? Parece que não tem uma coreografia fechada. Como é a competição das danças urbanas? Certo. Então, nós temos 2 modos de competição, são vários, mas os principais que eu abordo na minha carreira são o palco competitivo, mostra competitiva, que é quando você elabora uma coreografia, um trabalho coreográfico, que você tem tempo de montar, você pensa num tema, você escolhe uma música, você pensa num figurino, a obra por completo, e apresenta ela daquela forma, certo? Por exemplo, eu vou fazer isso, ponto. E temos as batalhas, que é totalmente o oposto. Você se veste como você se sente bem, você entra, dança como você se sente bem, você coloca em prática o que você treina, você tem a chance de conhecer a música, não conhecer a música, o DJ toca na hora e você improvisa. Então, joga a música, você improvisa a partir da sua técnica a música que tá rodando na hora. Isso, a música tá rodando na hora. É muito bacana. Eu particularmente gosto mais pela adrenalina, sabe? Porque assim, quando você pratica, geralmente você treina, é uma adrenalina diferente do que você elaborar uma coreografia. Eu gosto muito de coreografia, nada contra. Mas assim, eu acho bacana você entrar e ser você. Colocar em prática o que você sente dentro de você que você tem que fazer naquele momento, sabe? É muito diferente pra mim. Eu gosto muito mais. E eles chegou até a dar workshops, você me falou? Sim. Porque foi assim, eu fiquei 2 semanas por lá. E aí na primeira semana, eu fui pra um evento que eles tinham me chamado pra ser jurado, certo? Nesse evento, eu dei uma aula e cumpri com o júri, certo? E aí na outra semana, teve o evento oficial, que é o evento, o Puracae mesmo, que vem todo mundo, vem diversos países de fora também, tanto da América Latina como um pouquinho mais acima, assim. Então, a experiência foi grandiosa, sabe? A primeira vez que eu dei uma aula fora do país, entende? Passei um pouco do que eu sei, então é uma coisa de louco, né? Não, é muito. E ainda mais maravilhoso que talvez o pessoal do Catanduva Post talvez nem soubesse da existência das danças urbanas e nós temos um representante que ganhou o primeiro lugar num grande festival da América Latina. Isso tem que ser falado, dito, porque são artistas de Catanduva que trabalham, que batalham firme para conseguir as coisas. E Renan, você fez uma viagem internacional, você foi nos representar lá no Peru. Isso exige não só muito treino, mas exige também um apoio financeiro. Sim. Isso foi recurso próprio ou você contou com o apoio de alguma empresa de Catanduva? Como foi? Então, eu tenho o patrocínio, né, da Jones Barbearia e também da Garvin Modas. São meus parceiros, a gente tá sempre junto. Aliás, isso é até um parênteses importante aqui, como é importante saber que essas empresas investiram em você e trouxeram, né? Se não fosse o apoio delas, e é claro, todo o seu esforço, a gente não teria essa conquista. Então, como que o apoio das empresas é importante? Existem vários incentivos municipais,
estaduais e federais, mas saber que a empresa, né, pode também investir em cultura e ajudar a girar e movimentar mais a cultura na cidade é fenomenal. Meus parabéns aos patrocinadores, né? E ó, você agora é um grande representante da dança urbana, junto com vários outros na cidade, mas haverá outros artistas vão surgir e nós vamos passar essa mensagem, essa técnica para eles. Qual a sua mensagem para esses artistas que estão por vir? O que para você é importante nesse artista que vai nascer? Certo. É engraçado porque quando eu comecei a dançar, na verdade eu nem gostava de dança. Certo? Eu não tinha muito interesse por dança. Eu fui por ciúme da minha irmã, ela foi fazer uma aula e falei, você não vai sozinha, né? Eu vou junto. E a Eugênia forte, né? A Eugênia muito... Então eu acabei indo com ela e fazendo uma aula eu gostei, certo? E o bacana é que muita gente dizia, Renan, não desiste, Renan, não desiste. E é essa mensagem que é importante para todos, eu acho. Nunca desistir. Porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, certo? Por exemplo, um mês atrás eu estava na minha casa, eu não sabia se eu ia viajar ou se eu não ia. E acabei tendo uma grande conquista lá. Então esse é o foco. Sempre que você iniciar uma coisa, não desiste dela. Tenta mais uma vez. As pessoas vão dizer, mas talvez você não vai conseguir. Mas talvez isso não vai trazer tanta renda para você, mas é o seu sonho. Se você tem essa vontade... Não perca essa oportunidade, porque a vida é uma e a gente precisa ir até o fim com isso. Eu acho que o principal ingrediente do artista é a persistência e a perseverança. Com certeza, com certeza. Sem isso, o artista não vai para lugar nenhum. Renan, muito obrigado por essa entrevista, por esse papo, por esse universo novo que se abre. Não sei se o pessoal do Catanduva Post, talvez poucas pessoas saibam que existe danças urbanas, né? E que existe um representante que acabou de ganhar um prêmio, faz 3 semanas, que ganhou um prêmio de um festival chamado Puracai, muito importante. Então, eu te agradeço muito pelo bate-papo e valeu. Valeu. Pessoal, segue aí a entrevista, tem muita entrevista pela frente, tem muito entrevistado pela frente, né? E não se esquece, eu sempre falo, sempre repito, vai compartilhar, hashtag Catanduva Post, tem hashtag PAC, que é o Personalidades Artísticas de Catanduva. Beleza? Um abração, muito obrigado, obrigado Renan, e gente, falou, até próxima semana.